festa. Passaram muitos dias, passaram muitas semanas, até que chegou o Natal. E no dia de Natal, Joana pôs o vestido de veludo azul, os seus sapatos de verniz preto e muito bem penteada. Às 7h30 saiu do quarto e desceu a escada. Quando chegou ao andar de baixo, ouviu vozes na sala grande. Eram pessoas crescidas que estavam lá dentro, mas Joana sabia que tinham fechado a porta para ela não entrar. Por isso foi à casa de jantar ver se já lá estavam os copos. Os copos passavam a sua vida fechados dentro de um grande armário de madeira escura que estava no meio do corredor. Esse armário tinha 2 portas que nunca se abriam completamente e uma grande chave. Lá dentro havia sombras e brilhos. Era como o interior de uma caverna cheia de maravilhas e segredos. Estavam lá fechadas muitas coisas que não eram precisas para a vida de todos os dias. Coisas brilhantes e um pouco encantadas, louças, frascos, caixas, cristais e pássaros de vidro. Até havia um prato com 3 maçãs de cera e uma menina de prata que era uma campainha. E também um grande ovo da Páscoa feito de louça encarnada com flores douradas. Joana nunca tinha visto bem até ao fundo do armário. Não tinha licença de o abrir, só conseguia que a criada às vezes a deixasse espreitar entre as 2 portas. Nos dias de festa, do fundo das sombras do interior do armário, saíam os copos. Saíram claros, transparentes e brilhantes, titilando no tabuleiro. E para Joana, aquele barulho de cristal a tintilar era a música das festas. Joana deu uma volta à roda da mesa. Os copos já lá estavam, tão frios e luminosos que mais pareciam vindos do interior de uma fonte de uma montanha do que do fundo de um armário. As velas estavam acesas e a sua luz atravessava o cristal. Em cima da mesa havia coisas maravilhosas e extraordinárias. Bolas de vidro, pinhais douradas e aquela planta que tem folhas com picos e bolas encarnadas. Era uma festa. Era o Natal. Então Joana foi ao jardim, porque ela sabia que nas noites de Natal as estrelas são diferentes. Abriu a porta e desceu as escadas da varanda. Estava muito frio, mas o próprio frio brilhava. As folhas das tílias, das bétulas e das cerejeiras tinham caído. Os ramos nos desenhavam-se no ar como rendas pretas. Só o cedro tinha os seus ramos cobertos. E muito alto, por cima das árvores, era a escuridão enorme e redonda do céu. E nessa escuridão as estrelas cintilavam mais claras do que tudo. Cá embaixo era uma festa e por isso havia muitas coisas brilhantes, velas acesas, bolas de vidro, copos de cristal, mas no céu havia uma festa maior, com milhões e milhões de estrelas. Joana ficou algum tempo com a cabeça levantada. Não pensava em nada, olhava a imensa felicidade da noite, no alto do céu, escuro e luminoso, sem nenhuma sombra. Depois voltou para casa e fechou a porta. Ainda falta muito tempo para o jantar? Perguntou ela a uma criada que ia atravessar o corredor. Ainda falta um bocadinho, menina, disse a criada. Então Joana foi à cozinha ver a cozinheira Gertrudes, que era uma pessoa extraordinária, porque mexia nas coisas quentes sem se queimar e nas facas mais aguçadas sem se cortar, e mandava em tudo e sabia tudo. Joana achava a pessoa mais importante que conhecia. A Gertrudes tinha aberto o forno e estava debruçada sobre os 2 perus do Natal. Virava-os e regava-os com o molho. A pele dos perus, muito esticada, sobre o peito recheado, já estava tudo doirado. Gertrudes, ouve uma coisa. Gertrudes, ouve uma coisa, disse a Joana. A Gertrudes levantou a cabeça e parecia tão assada como os perus. O que é? Perguntou ela. Que presentes é que achas que eu vou ter? Não sei, disse Gertrudes. Não posso adivinhar.
Mas Joana tinha a maior confiança na sabedoria dos Gestrudes e por isso continuou a fazer perguntas. E achas que o meu amigo vai ter muitos presentes? Qual amigo? Disse a cozinheira. O Manuel. O Manuel não vai ter presentes nenhuns. Não vai ter presentes nenhuns. Não vai ter presentes nenhuns. Não, disse a Gestrudes, abanando a cabeça. Mas porquê, Gestrudes? Porque é pobre. Os pobres não têm presentes e isso não pode ser, Gestrudes. Mas é assim mesmo, disse a Gestrudes, fechando a tapa do forno. Joana ficou parada no meio da cozinha. Tinha compreendido que era assim mesmo, porque ela sabia que as Gestrudes conhecia o mundo. Todas as manhãs a ouvia discutir com um homem do talho, com a peixaria e com a mulher da fruta. E ninguém a podia enganar, porque ela era a cozinheira há 30 anos. E há 30 anos que ela se levantava às 7 da manhã e trabalhava até às 11 da noite. E sabia tudo o que se passava na vizinhança e tudo o que se passava dentro das casas de toda a gente. E sabia todas as notícias e todas as histórias das pessoas. E conhecia todas as receitas de cozinha, sabia fazer todos os bolos e conhecia todas as espécies de carnes, de peixes, de frutas e de legumes. Ela nunca se enganava, conhecia bem o mundo, as coisas e os homens. Mas o que a Gestrudes tinha dito era esquisito, como uma mentira. Joana ficou calada a cismar no meio da cozinha. De repente abriu-se a porta e apareceu uma criada que disse: já chegaram os primos. Então Joana foi ter com os primos. Daí a uns minutos apareceram as pessoas grandes e foram todos para a mesa. Tinham começado a festa de Natal. Havia no ar um cheiro de canela e de pinheiro. Em cima da mesa tudo brilhava. As velas, as facas e os copos. As bolas de vidro, as pinhais doiradas e as pessoas riam e diziam umas às outras: Bom Natal! Os copos tintilavam com um barulho de alegria e de festa. E vendo tudo isto, Joana pensava: com certeza que a Gestrudes se enganou. O Natal é uma festa para toda a gente. Amanhã o Manuel vai me contar tudo. Com certeza que ele também tem presentes. E consolada com esta esperança, Joana voltou a ficar quase tão alegre como antes. O jantar de Natal era igual ao de todos os anos. Primeiro veio a canja, depois o bacalhau assado e depois os perus, depois os pudins de ovos, depois as rabanadas, depois os ananases. No fim do jantar, levantaram-se todos, abriu-se de par em par a porta e entraram na sala. As luzes elétricas estavam apagadas. Só ardiam as velas do pinheiro. Joana tinha 9 anos e já tinha visto 9 vezes a árvore do Natal. Mas era sempre como se fosse a primeira vez. Da árvore nascia um brilhar maravilhoso que pousava sobre todas as coisas. Era como se o brilho de uma estrela se tivesse aproximado da terra. Era o Natal e por isso uma árvore se cobria de luzes e os seus ramos carregavam de extraordinárias frutas, em memória da alegria que, numa noite muito antiga, se tinha espalhado sobre a terra. E no presépio as figuras de barro, o menino, a virgem, São José, a vaca e o burro pareciam continuar uma doce conversa que jamais tinha sido interrompida. Era uma conversa que se via e não se ouvia. Joana olhava. Às vezes lembrava-se do seu amigo Manuel. Um dos primos puxou-a por um abraço. Joana, ali estão os teus presentes. Joana abriu um por um os embrulhos e as caixas. A boneca, a bola, os livros cheios de desenhos a cores, a caixa de tintas. À sua volta todos corriam, conversavam.
Todos mostravam uns aos outros os presentes que tinham tido, falando ao mesmo tempo. E Joana pensava, talvez Manuel tenha tido um automóvel, e a festa do Natal continuava. As pessoas grandes sentaram-se nas cadeiras e nos sofás a conversar e as crianças sentaram-se no chão a brincar. Até que alguém disse, são 11h30, são quase horas da missa, e são horas de as crianças se irem deitar. Então as pessoas começaram a sair. O pai e a mãe de Joana também saíram. Boa noite, minha querida. Bom Natal, disseram eles. E a porta fechou. Daí um instante saíram as criadas. A casa ficou muito silenciosa. Tinha ido todos para a missa do galo. Menos a velha Gestrudes, que estava na cozinha a arrumar as panelas. E Joana foi à cozinha. Era a altura boa para falar com as Gestrudes. Bom Natal, Gestrudes, disse Joana. Bom Natal, respondeu Gestrudes. Joana calou-se um momento, depois perguntou, Gestrudes, aquilo que disseste antes do jantar é verdade? O quê? O que é que eu disse? Disseste que o Manuel não ia ter presentes de Natal, porque os pobres não têm presentes. Está claro que é verdade, eu não digo fantasias. Não teve presente nem árvore de Natal, nem peru recheado, nem rabanadas. Os pobres são os pobres, têm a pobreza. Mas então o Natal dele, como foi? Foi como nos outros dias. E como é que nos outros dias? Uma sopa e um bocado de pão. Gestrudes, isso é verdade? Está claro que é verdade, mas agora era melhor que a menina se fosse deitar, porque estamos quase na meia-noite. Boa noite, disse Joana, e saiu da cozinha. Subiu as escadas e foi para o seu quarto. Os seus presentes de Natal estavam em cima da cama. Joana olhou-os um por um e pensava, uma boneca, uma bola, uma caixa de tintas e livros. São tal e qual os presentes que eu queria. Deram-me tudo o que eu queria, mas ao Manuel ninguém deu nada. E sentada na beira da cama, ao lado dos presentes, Joana pôs-se a imaginar o frio, a escuridão e a pobreza. Pôs-se a imaginar a noite de Natal naquela casa que não era bem uma casa, mas um curral de animais. Que frio lá deve estar, pensava ela. Que escuro lá deve estar, pensava ela. Que triste lá deve estar, pensava ela. E começou a imaginar o curral, gelado e sem nenhuma luz, onde Manuel dormia em cima das palhas, aquecido só pelo bafo de uma vaca e de um burro. Amanhã vou dar-lhe os meus presentes, disse ela. Depois suspirou e pensou, amanhã não é a mesma coisa. Hoje aqui é a noite de Natal. Foi à janela, abriu as portadas e, através dos vidros, projetou a rua. Ninguém passava. O Manuel estava a dormir. Só viria na manhã seguinte. Ao longe via-se uma grande sombra escura. Era o pinhal. Então ouviu, vindas da torre da igreja, fortes e claras, as 12 pancadas da meia-noite. Hoje, pensou Joana, tenho de ir hoje. Tenho de ir lá agora, esta noite, para que ele tenha presentes na noite de Natal. Foi ao armário, tirou um casaco e vestiu-o. Depois pegou na bola na caixa de tintas e nos livros. Apetecia-lhe levar também a boneca, mas ele era um rapaz e com certeza não gostava de bonecas. Pé ante pé, Joana desceu as escadas. Os degraus estalaram um por um. Mas na cozinha, as Gestrudes faziam muito barulho a arrumar as panelas e não ouviam. Na sala de jantar havia uma porta que dava para o jardim. Joana abriu-a e saiu, deixando-a ficar só fechada no trinco. Depois atravessou o jardim. O Alex e a Xeribita ladraram. Sou eu, disse Joana. E os cães, ouvindo a sua voz, calaram-se. Então Joana abriu a porta do jardim e saiu.